ideia hoje é ter... A ideia hoje é terminar em 1 hora, tá? Nós vamos terminar em 1 hora, eu preciso terminar em 1 hora. Então, vamos lá, galera, gravando. Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live do clube, tá? Que é um papo com o gestor. Qual é a ideia? Eu acabei de falar isso lá no grupo, mas eu quero reforçar aqui com vocês. Qual é a ideia desse papo com o gestor? É a gente tirar toda terça-feira, 1h30, 1 horinha, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla do mercado, de estratégia para o negócio, estratégia para o mercado. Por quê? A gente sabe que ser empreendedor é a gente limpar a piscina, é a gente olhar a menina da venda, é conferir venda, é consertar o cabo de rede, é a gente consertar o aquecedor e resolver problema de venda. Ou seja, tem pouco tempo, isso é uma coisa que eu ouço muito, e foi por isso que eu resolvi criar esse tempinho aqui para gente, e eu também sou assim, tá? Nas minhas empresas, é assim, a gente não tem tempo de pensar como CEO. A gente tem pouco tempo para pensar estrategicamente. Então, a ideia é esse papo de terça-feira, papo de gestor, ser um papo onde a gente vai falar sobre estratégias e ter uma visão maior do nosso mercado, tá? Então, a ideia é que vocês tragam dúvidas, é que a gente bata um papo, é que a gente traga novidades. Então, a gente está aqui olhando tudo isso de uma forma mais estratégica, suave e leve, tá? E hoje a gente vai bater um papo assim de uma coisa que eu estou falando já tem um tempinho, que no começo me assustou muito e que hoje eu já vejo ela como uma grande amiga minha para até meu dia a dia, que é a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, eu sou leiga nisso, tá? Tô falando pelo pouco que eu uso no meu dia a dia. A inteligência artificial ainda tem muito para oferecer para a gente ainda tem muito que aprender para usar bem essa ferramenta, mas eu acredito que nós já estamos caminhando. Se você não está passando por isso, eu tenho certeza que logo você vai passar. Nós já estamos caminhando por um problema muito sério de mão de obra. Acho que todo mundo aqui que é dono de empresa sabe disso. Né? A gente está com um problema seríssimo de mão de obra. Contratar, a pessoa querer trabalhar, você treinar, você. Cara, não sei o que acontece, mas eu não falo nem de mão de obra qualificada. A gente está com falta de mão de obra mesmo, que queira trabalhar, ponto. Qualificada, já estou pedindo muito. Então, assim, isso sempre foi uma dor, mas eu acredito que de uns anos para cá eu tenho sentido isso muito na pele. Não sei vocês, estou dando um depoimento aqui como gestora também, que é muito difícil encontrar mão de obra boa. E eu acredito que a inteligência artificial, se bem aplicada, né, se bem treinada ali, vai salvar a gente em muitas frentes, tá? E aí eu conheci o Vinícius através do Edson, né? Edson apresentou ali o Vinícius para mim. O Vinícius me apresentou um negócio que eu fiquei impressionada. Achei muito legal. Então eu falei, nossa, Vinícius, será que você pode falar para a gente sobre esse assunto, explicar um pouquinho sobre inteligência artificial e explicar um pouquinho sobre o que é essa ferramenta? E aí, gente, é assim, eu quero trazer aqui para vocês verem assim se é legal, se faz sentido, se resolve a vida de vocês, se não resolve, e aproveitarem do Vinícius, que é um menino muito inteligente mesmo, para tirarem todas as dúvidas, perguntar, sei lá, coisas que vocês sempre tiveram dúvida, porque eu fiz isso, tá, com o Vinícius. Então, tipo, perguntem todas as dúvidas que tiver, a gente bater papo sobre isso. Vinícius, vou deixar aqui com você para você fazer essa apresentação para a gente. Beleza, Flávia, obrigado pela introdução. Eu não estou conseguindo partilhar a tela aqui só, Deixa eu ver Christian, aqui. está desabilitado. Mas o que você falou é muito real, assim, Flávia. Acho que um empresário, empreendedor, a gente tem que cruzar a bola, cabecear, fazer o gol, correr para voltar para defender. E são muitas coisas operacionais no dia a dia que tomam o nosso tempo. Coisas que às vezes você precisa analisar uma planilha, precisa escrever um anúncio de vaga para fazer uma contratação, precisa escrever um post para a rede social, várias coisas que tomam o nosso tempo ali no dia a dia e que o operacional ele suga todo o tempo necessário que não deixa a gente pensar na estratégia e pensar outras formas de fazer o negócio crescer. Então, a inteligência artificial ela vem nessa linha de um aliado, né? Como que você tem um copiloto ali para ajudar a liberar tempo? Como que a gente tem uma ferramenta que consegue cuidar das tarefas operacionais
de forma que a gente, como seres humanos, como seres pensantes ali, tenha... Ixi, não está indo não, Flávia. Conseguiu aí? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar daqui. Tá escrito. Quando eu tento compartilhar também, Cris, tá escrito assim, ó, somente o anfitrião pode compartilhar nesta reunião. Tá no mundo, Será que Rogério. Na verdade, está desconfigurado. Precisa configurar para compartilhar. E quando você é? clica tá aqui, ó, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Ah, Então precisa É. liberar. Hum, exibir. Ou você ou o Christian. Tá. Eu acho eu que é o acho que o Christian. anfitrião tá a conta Arc Fitness, é a conta que está como anfitrião. Christian, você que tá nessa conta, né? Bom, eu vou começando aqui só Tá, apresentando enquanto a gente vai vendo isso, tá. mas eu sou o Vinícius, eu sou do... Ah, agora foi, agora eu consigo, Conseguiu? Ele agora te sim. colocou como anfitrião. É. Bom, vamos lá. Vocês veem minha tela aí? Sim, Pronto. sim. Beleza. Então foi. Então, bora lá. Bom, eu sou o Vinícius, eu sou do interior de São Paulo, moro em Franca. Sou filho de pais que são gestores de escolas de natação também, tem 30 anos aí, o Júnior e a Rita que estão por aqui, então tem 30 anos que eu escuto as dores, os problemas e as dores de cabeça dos gestores de escola de natação. E então cresci dentro dessa dificuldade, assim, né, dos problemas que a gente enfrenta. Eu sou formado em engenharia de computação pela USP de São Carlos, com ênfase em inteligência artificial. Fui diretor de tecnologia de algumas empresas aqui no Brasil e na Europa, liderando frentes ali de inteligência artificial. E trabalhei na Bain, a Bain Company, ela é uma das 3 maiores consultorias estratégicas do mundo, é uma consultoria americana, e ela atua ali com projetos de todo tipo de estratégia, de tecnologia, de expansão, é uma atuação bem holística, e dentro da BEM eu fiz parte do grupo de inteligência artificial global, fiz projeto para as maiores empresas do mundo ali, como Coca-Cola, um dos maiores bancos aqui da América Latina, projetos para indústrias Forbes 100, né, que são as 100 maiores empresas do mundo. Também liderei uma frente de inteligência artificial no Nubank para empréstimos. Hoje eu sou o CEO aqui da Sailor, que é uma inteligência artificial para apoiar no processo de vendas. E só alinhando expectativas aqui com todo mundo, o que vai ser essa conversa, nessa apresentação? A ideia é a gente compartilhar conhecimento sobre a IA, trazer fatos, curiosidades, o panorama sobre o que existe, o que está acontecendo com o IA hoje, um passo a passo de como vocês podem adotar a IA para automatizar o trabalho. Então, tudo que a gente estava falando aqui de como liberar mais tempo para pensar na estratégia, um pouquinho de como ficar atento às ciladas. Tem muita gente querendo pegar nosso dinheiro, assim, acho que todo lugar tem alguém que quer ganhar um pouquinho em cima, então é importante ficar atento a quem está vendendo as pílulas mágicas, né? Vende curso que vai te ensinar a resolver todos os problemas e que não é verdade, assim. Então é para trocar experiências. Não é uma conversa rasa, não quero maquiar a IA como a solução de todos os problemas, também não vai ser um tutorial aqui de como usar o chat GPT. Não é para ser muito técnico, então se eu estiver indo para um lado muito técnico, me interrompa, pergunta, fala que não entendeu, tá tudo bem. E não é para ser uma palestra propaganda. Eu odeio quando eu vou ter uma reunião, uma palestra, e que eu percebo que a pessoa só está tentando me vender um negócio. Então não estou aqui para vender nada, a ideia é partilhar conhecimento. Então, um pouco da agenda aqui. Vou passar aqui sobre o que é IA e o cenário atual. Vou passar um framework aqui para vocês, um passo a passo de como adotar a IA na prática e mostrar como todas as diferentes partes aí podem atuar em conjunto. Então, sobre esse primeiro tema, é importante a gente entender o que é trabalho, quando a gente precisa resolver uma tarefa. O trabalho é você pegar um input, uma entrada, e ter um resultado.
ter um output, ter uma saída. E você tem trabalhos que são puramente operacionais, como apertar um parafuso, em que meu input é apertar com a chave de fenda e o output é o parafuso apertado. Mas você tem trabalhos que demandam inteligência. E o que é a inteligência? Ela é a habilidade de fazer os trabalhos sem instruções precisas. Então, se você tem um funcionário na sua academia e você precisa explicar tintim por tintim, ó, você vai pegar a pessoa que passar na catraca, vai anotar o nome nesse caderninho, depois você vai pegar o caderninho, vai colocar isso no sistema, você vai fazer isso, 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 isso. Você precisou passar um conjunto de instruções precisas para o trabalho ser executado. Isso não foi um trabalho com inteligência. A inteligência é o ato de você conseguir executar essa tarefa sem ter todas as instruções. É aquele jogo de cintura para fazer a coisa acontecer. Um exemplo muito comum na computação e que é muito simples para os seres humanos é você reconhecer número, reconhecer uma letra. Isso é simples, a gente bate o olho e fala, ah, é um 6. Talvez tenha um número ou outro, tipo esse aqui de cima, que você fala, nossa, não sei o que é isso, esse 7 aqui, não sei se é um 7. Mas para o computador, isso é extremamente difícil. Se a gente tentar configurar, né, criar aqui um conjunto de instruções específicas para falar, ó, se tiver um tracinho vertical é 1. Tá, mas esse aqui, será que não é o 1 também? O computador acerta 14% só. A inteligência artificial vem, como a gente faz o computador executar essa inteligência, que é conseguir fazer as tarefas sem eu ter que dar instruções precisas, aquela receitinha de bolo. Ele conseguir descobrir conectar os pontos sem eu precisar dar todas as instruções. Então, aqui, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes de como isso funciona, mas isso funciona. A gente consegue usar a inteligência artificial, nesse caso, isso aqui é o que a gente chama de uma rede neural, né, o nome técnico, mas ela consegue detectar qual é o número com quase 100% de precisão. E o que é a diferença desse tipo de inteligência artificial que a gente tem desde lá da década de 60, 70, para o que surgiu aí em 2022, 2023, que é a IA generativa, que é o GenAI, o ChatGPT, que todo mundo no mundo está falando sobre isso. As IAs tradicionais, elas são muito boas para fazer problemas assim, vou classificar alguma coisa, vou tentar identificar se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você pedir um empréstimo no Nubank, por exemplo, a gente vai calcular o seu score de risco para ver se eu vou aprovar ou não esse crédito. Isso é tudo inteligência artificial tradicional. É eu tentando fazer uma classificação. A IA generativa, e esse nome ele diz muito, ele gera conteúdos. Então, baseado no que eu mostrei, o que eu ensinei essa inteligência, ela vai conseguir criar, ela vai conseguir gerar conteúdos. E como que isso funciona na prática? Se eu jogo aqui para essa IA, o nome que se dá para essa tecnologia hoje é LLM, são os Large Language Models, são os grandes modelos de linguagem aqui. Se eu passo aqui para o modelo e falo, o céu é, ele já viu muito conteúdo. Essas IAs, elas estão sendo treinadas com todo o conteúdo que existe na internet. Então, tudo que tem disponível publicamente na internet, essas IAs já leram esse conteúdo. Então, ela tenta fazer um cálculo aqui, estatístico, de, pô, depois de o céu é, o que vem depois, provavelmente? Azul, o limite, vasto, claro. Ah, o mais provável é azul. Então, o resultado dela, depois disso aqui, ela vai colocar azul. Então, o céu é azul. Então, baseado nesse input que eu dei, ela vai tentar criar o resto da resposta. Por isso que a gente chama ela de IA generativa. Isso funciona para texto, para áudio, para imagem, recentemente alguns modelos para vídeo. Então, essa é a diferença da IA tradicional e da IA generativa. E só para ver se vocês entenderam, só um exercício rapidinho. Vocês já jogaram forca? Então, eu vou pôr uma palavra incompleta e eu quero que vocês falem a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Qual é provavelmente a palavra que está ali? Beleza? Então, primeira palavra, hein?
Pandemia. Academia. Academia. Ei, Rogério, você já jogou muito isso, hein? Pandemia. Toma! Pandemia. Ah, rapá. Pô, Tá vendo? Pandemia. o É Rogério dos está mais pandemia. traumatizado com a pandemia do que com a academia. Então, Não, assim, de acordo com o que você explicou antes, a palavra pandemia deve estar muito à frente da palavra academia na internet. mas isso depende do seu conjunto de dados de treino. Se você escutou muito pandemia, você provavelmente vai completar com pandemia. Se todo dia você fala sobre academia, no seu conjunto de dados, a palavra academia é muito mais relevante. Agora vamos ver o próximo, hein? Prontos para falar instantâneo? Tênis. 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 Quem pensou o contrário tá com um conjunto de dados aí meio poluído, hein? Então, aqui é mais para ilustrar a IA. Você vai dar uma entrada para ela. Ela já viu uma série de conteúdos. Baseado nesse prompt, essa entrada, esse comando inicial, a gente chama de prompt. O prompt é legal você combinar uma situação, um contexto e a sua pergunta. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, de boas práticas para pedir coisas para IA. Baseado nisso, ela vai ver qual a saída mais provável e vai te dar uma resposta. Isso pode ser o texto do seu post do Instagram. Isso pode ser um job description lá, né? Uma descrição de uma vaga que você quer anunciar para uma contratação. Pode ser um comunicado que você vai fazer para os clientes. Pode ser uma coisa mais complexa, como responder um lead que está conversando com você. Então, primeira mensagem, use a IA para trabalhos que precisam de inteligência. Não faz sentido usar a IA para coisas que são puramente operacionais. Isso, a IA vai sair mais caro. E aí, queria trazer um panorama de onde que a gente está com a IA hoje, só para vocês entenderem a magnitude do impacto que essa tecnologia está tendo. Hoje, ao longo das evoluções dos modelos, aqui o 2, o 3, GPT-3, 3.5, o 4, agora, 2 semanas atrás saiu o O1, que é uma nova versão dos modelos, que ele já tem o mesmo nível de conhecimento de uma pessoa com doutorado, para vocês terem noção. Provavelmente, se você pegar uma pessoa aleatória na rua e fizer uma pergunta que envolva linguagem, texto, conhecimentos, a IA vai se sair melhor do que aquela pessoa. Então, na média, o ser humano médio, a IA já está muito melhor. E a gente já está aqui em níveis equiparados a especialistas humanos. Esses dias eu fiz, antes de fazer engenharia de computação, eu estudava engenharia aeronáutica, né? E aí eu fui estressar o modelo, eu falei, me explica como um avião voa. Demonstra matematicamente. A IA fez lindamente, assim, todas as equações, conceitos ultra complexos, a IA explicou com nível de profundidade de alguém que faz doutorado em aeronáutica, assim, é impressionante. Hoje, se a gente for comparar a IA com médico humano em diagnósticos, a IA ela se sai melhor. Então, a gente vê que o médico humano ele tem uma variação grande no quanto ele acerta o diagnóstico ou não. Então, algumas vezes acerta exatamente, algumas vezes fala uma coisa relevante, muitas vezes fala que é só uma virose, uma gripe. A IA ela é muito mais consistente e a performance geral dela é maior. Beleza, mas isso aqui é uma pesquisa que o time da Google fez. E na prática? Tem gente usando isso? Como? Tem uma empresa, Klarna, ela é um banco digital parecido com o Nubank, e eles colocaram a IA generativa para substituir o atendimento ao cliente, o suporte. Em um mês de operação, eles reduziram 2/3 dos chamados no atendimento. O que isso significou? 2,3 milhões de conversas. Eles substituíram 700 agentes, 700 pessoas full-time no suporte. Isso gerou um lucro para eles de 40 milhões de dólares, essa substituição. Ou seja, eu não estou falando de coisas legais aqui, eu ponho um texto na IA, perdão, Edson, eu sei que você gosta, mas a IA não é só para fazer poemas hoje e criar mensagens para a gente mandar no WhatsApp que são engraçadinhas. A IA resolve problemas reais e está gerando muito dinheiro para quem está conseguindo implementar e usar.
Então, acho que a segunda mensagem é: a IA provavelmente pode fazer muito do seu trabalho no dia a dia hoje, seja para analisar uma planilha, analisar o seu DRE. Pô, extrai seu DRE da empresa, joga lá no chat GPT e fala: tira alguns insights para mim sobre o meu DRE, vê o que fala. Existem mais de 80 ferramentas hoje em diversas áreas que você pode usar para aumentar a produtividade, seja em automação, em coisas de rede social, análise de dados, criar apresentação, tem muita coisa legal. Eu acho que a dica aqui é: se você quer aprender como usar, tem que fazer igual a Flávia. Usa isso no dia. É igual construir músculo. Quanto mais usar, quanto mais familiaridade ganhar, mais vocês vão falar: nossa, e se eu aplicar isso aqui naquela área da minha empresa que não está funcionando muito bem? E se eu usar isso nessa outra área que não está tão produtiva? Então, vocês, como gestores, como pessoas, precisam usar as ferramentas para ganhar essa experiência. E, no mínimo, é muito divertido, assim. O Edson pode falar aí as brincadeiras dele. Só para ilustrar isso que o Vinícius está falando, é que eu fiz uma brincadeira na última convenção nossa, e todo mundo agradecendo lá, falei, vou fazer um poema, né? E eu já tinha enganado umas amigas minhas fazendo poema. Pô, mas eu te conheço há tanto tempo, não sabia que você era poeta. Eu falava assim, não, é que eu não gosto muito de falar sobre isso, tal, tal, tal. E o negócio tomou uma proporção tão grande que chegou uma hora que eu tive que desmentir. O pessoal, calma, gravei um vídeo, falei, não é nada disso que vocês estão pensando, não. E, aliás, é até uma maneira de chamar atenção, como que a IA, inclusive, pode enganar as pessoas hoje, né? Você passa por um poeta aí o outro pegou o meu poema, fez uma música, ficou a coisa mais linda do mundo. Então, nesse sentido, a gente tem que estar esperto, gente. Obrigado, Vinícius. Tem. E aí, assim, eu acho que eu vou passar aqui uma sequência de passos para vocês olharem, fazerem um diagnóstico interno na empresa de vocês, de onde colocar a IA. São 3 passos: escolher onde implementar, mapear e documentar esse processo, esse trabalho a ser feito, e otimizar a IA para ela funcionar bem nesse contexto. E depois eu vou mostrar como isso tudo pode funcionar em conjunto com um exemplo prático na área comercial. Então, para escolher onde implementar a IA, vamos lembrar: a gente quer trabalhos em que a gente vai dar um input, vai fazer alguma coisa inteligente no meio, que é não temos todas as instruções, e eu quero um output, eu quero um resultado. Onde são cenários bons e cenários ruins que a gente não deve usar a IA? Então, primeiro, coisas que precisam da inteligência, não são puramente processuais. A IA ela consegue fazer muito bem tarefas, ela dificilmente vai conseguir fazer um trabalho inteiro. Então, você não vai conseguir mandar a sua agência embora e falar, não, agora a IA é minha agência. Mas ela pode fazer a sequência de tarefas que você precisa. Gerar criativos, gerar textos, gerar áudios, vídeos. Ela pode fazer isso, mas ela não vai ter o todo, ela não vai conseguir orquestrar o todo do trabalho que precisa ser feito. Coisas que são lentas e caras. Aquilo que já é rápido e barato, não tem por que você gastar tempo otimizando aquilo. Se já está funcionando, é baratinho, continua assim. Coisas que têm um contexto explícito. Aqui é importante, eu vou repetir isso ao longo da apresentação. A IA ela já leu tudo que tem na internet, mas ela não conhece o seu negócio. Ela precisa de informações explícitas sobre o seu negócio. Um ser humano, quando você contrata ele, tem muito aquele aprendizado por osmose, em que a pessoa lá no cafezinho, dentro da academia, ela vai absorvendo um conhecimento interno de como as coisas são feitas. A IA não consegue fazer isso. A gente precisa falar para ela de forma explícita aquele contexto. Então, se a gente não tem documentações sobre um processo, não tem muita clareza sobre como determinada coisa é feita, a IA não vai conseguir fazer e aprender isso por osmose. Essas tarefas de, beleza, está nos olhos de quem vê, né? Então, coisas que são muito subjetivas, que não tem um resultado objetivo de, isso aqui foi uma boa resposta, isso ficou um bom job description, isso ficou um bom anúncio no Instagram. Se a gente não tem esse padrão ouro, é difícil da IA fazer também. De preferência, baixo risco. Então, se você tem uma coisa que é alta sensibilidade, a gente não vai pôr essa IA para fazer transferência bancária. São cenários de alta sensibilidade, não pode errar, não tem muito espaço, é sempre aquilo. É melhor não ser com IA. Coisas que a gente consegue ter feedback rápido, que a gente consegue observar e melhorar rápido.
E esse é um ponto importante. Coisas que não são divertidas. Se tem uma coisa que é divertida, a gente quer continuar fazendo, porque a gente gosta de fazer aquilo. Então, escolham coisas que a gente já está de saco cheio de fazer e não quer mais fazer porque não é chato. Então, tudo isso são coisas que a IA consegue fazer e coisas que a IA provavelmente não vai conseguir fazer. E aqui algumas comparações, né? A IA ela não é um humano. Ela não vai trabalhar igual um humano, mas ela trabalha no mesmo nível de um ser humano. Então, o conhecimento da IA ele é muito mais extenso. Igual eu falei, ela já leu a internet toda. Ela tem uma extensão de conhecimento. Com a mesma IA, você vai falar de musculação, de AVC, de computação, de aviação, ela sabe de vários temas. Em termos de profundidade, a IA não é ruim, mas especialistas humanos sabem mais. Então, uma pessoa que é ultra especialista em um determinado tema vai saber mais do que a IA hoje. Aí ela tem poucos insights, aquele momento eureka que a gente fala, nossa, tive uma ideia, aquela lâmpada que acende. A IA não tem muito disso, o ser humano tem mais. Aí é muito rápida, elas são 10 vezes mais rápidas que os seres humanos e custam 10% do que um ser humano custa. Então, em termos de velocidade e custo, a IA é muito melhor. Ela está lá disponível 24/7, não leva atestado, não falta, não te dá dor de cabeça, não entra na justiça com processo trabalhista, e ela escala. Uma pessoa atende uma pessoa simultaneamente. A IA atende milhares, não tem limitação. A IA tem pouco contexto sobre o seu negócio, e em questão de memória, ela está melhorando bem. Então, lembrar de coisas do passado. O ser humano tem uma memória interessante, o funcionamento como a nossa memória funciona. A gente lembra de coisas, consegue fazer conexões. A IA está melhorando nisso, e dependendo ali do ser humano médio, eu acho que a IA já é bem melhor em termos de memória, assim. E aqui um framework que eu gosto de aconselhar, isso aqui é uma continha de padaria para vocês fazerem na hora de entender onde vale a pena começar. Então, você começa por aquela tarefa que vai te gerar o maior valor. E o que é esse valor? É o quanto que essa tarefa vai te gerar, vezes o volume que você tem que fazer essa tarefa, quantas vezes você tem que repetir ela, vezes a taxa, o risco, né? A taxa de sucesso da IA conseguir fazer. Vamos pegar, por exemplo, criar posts para redes sociais. Se você paga R$ 50 no post e tem que fazer 16 no mês, isso te dá um valor potencial de R$ 800. Se a IA conseguir fazer 80% do trabalho, ela te gerou de valor. Vinícius, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu entender primeiro uma coisa. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Gente, de quem está aqui, nós estamos aqui numa quantidade boa de pessoas. De quem está aqui, vocês já usam? Vai lá no chat, que é melhor. Mas, tipo assim, vai lá no chat e fala para mim, quem já usa IA, quem em alguma, sei lá, em qualquer tarefa do seu dia a dia. O que eu quero trazer? Eu quero trazer o Vinícius para falar para a gente, dentro da academia, o que eu consigo usar a IA, ganhar dinheiro com isso e facilitar a minha vida para ganhar dinheiro com isso, com essa parte de a gente não ter que ficar contratando gente, ficar treinando gente sem erro, tá? Aí, a Samantha está falando aqui que usou para montar um cartão. Acho que a maioria das pessoas usou ali, talvez, para poder fazer um post no Instagram, para ajudar numa coisa assim, às vezes uma dúvida, alguma coisa assim. Só que a gente pode usar para muita coisa. E o foco nosso aqui, que eu queria muito que o Vinícius trouxe, que ele viesse assim para falar sobre isso, é no atendimento comercial. Esse é o nosso foco. Eu queria muito que o Vinícius explicasse para a gente, ele vai passar isso, mas ele vai acabar falando sobre. Olha lá, estamos utilizando para atendimento de leads, ó. O Júnior está utilizando já para atendimento de leads. Mas, no geral, as pessoas usam para coisa boba, eu acho que hoje em dia. Perguntar, acho que. Você já perguntou o que que a IA sabe sobre você? Isso é super interessante também, tá? Esses dias eu fiz essa pergunta e o Cris me ajudou, ele fez essa pergunta. Quem é Flávia Russelli? Vai lá e digita, por exemplo, o que que é a academia tal. Vamos ver o que que a internet está falando, tudo que está falando sobre você, sobre a sua academia e tudo mais. Eles vão elaborar um texto, é muito legal. Então, fala para mim aí, eu queria muito que você falasse para mim, por favor, Vinícius, sobre como que a IA pode ajudar a gente a faturar mais, mostrasse essa parte na prática mesmo. E as pessoas fizessem perguntas.
Legal. Vamos chegar nisso. E eu acho que o ponto aqui, então, vou fazer um bingo para a gente chegar nesse do comercial. Anota aí. Eu quero ver quem vai fazer mais pontos aqui nessa dinâmica. Se tiver uma caneta aí, vai somando se você se identifica com as frases que vão aparecer na tela. Se você sente esse problema, se você sente essa dor, anota aí, você somou os pontos e no final a gente põe no chat para ver quem vai ganhar. Então, você sente que a mão de obra pronta é cara e tem uma longa curva de aprendizado para treinar a pessoa e no final tem uma alta rotatividade? Se sim, soma 5 pontos aí. Vocês sentem que o vendedor não trabalha o funil de vendas até o final? E para no meio? Se sim, soma 30 aí. O vendedor não utiliza técnicas de vendas. Eu treino, mas não seguem o processo ali que eu falei, que eu ensinei. Soma 10. O CRM não é usado corretamente, ninguém busca melhorar. Você tem lá o treinamento disponível, ninguém faz o treinamento, ninguém usa o sistema do jeito que tem que usar. O vendedor não está sempre disponível quando o cliente precisa. Então, o cliente tenta acionar e tenta comprar em momentos que o vendedor não está ali ou não quer trabalhar no sábado e difícil de ter gente disponível o tempo todo. O vendedor só quer vender com desconto. Se não tiver desconto, não consegue vender, não consegue contornar as objeções. O supervisor precisa monitorar de perto para garantir a entrega. Tarefa por tarefa, ficar vendo se a coisa está saindo, se ligou, se mandou mensagem, se acompanhou. Falta follow-up. Aceita ou não na primeira objeção e deixa muito dinheiro na mesa porque não continua acompanhando aquele cliente. O seu lead ele fica sem resposta ou com atendimento incompleto. Tem gente esquecida aí que tenta falar com a academia e fica parado no meio do caminho. É difícil de controlar o processo e a qualidade dos atendimentos. Então, tem erro de português, o jeito de escrever, de falar, de comunicar é insatisfatório, é difícil de controlar. Se você tem chatbot, nem todo mundo tem, né? Mas se você tem chatbot, ele fala sempre a mesma coisa, sem importar muito o perfil do lead ou a pessoa que está do outro lado. E os leads não chegam até o final do chatbot e raramente convertem. Então, você gasta um puta tempo montando aquelas mensagens, o fluxo, e ninguém termina e chega no final. E aí, põe no chat aí quantos pontos vocês acumularam no bingo. Acho que essa última parte aí, a parte de baixo, não está mostrando a pontuação. Não? Tá parando ali no leads, não chegam até o final do chatbot. É isso, o último? Não, então tá 40 certo. pontos. 190 Não, tá tudo pontos certo. deu aqui. Se juntar tudo, deu 190. Tá aparecendo tudo. Boa. Tem gente gabaritando aí. Ô, Vinícius, Diga. só uma pergunta. Se o cliente acabou não fechando, é follow-up ou é carrinho esquecido, ou dá na mesma? Dá na mesma. O follow-up é só o ato de você fazer um acompanhamento, de você continuar engajando a pessoa na conversa. Não, O carrinho abandonado é porque a pessoa ela chegou no ato de comprar. Se ela chegou até o momento de interesse de compra, entra no que a gente chama de carrinho abandonado. Isso. Se ela só veio de curioso, mas não chegou nesse momento de quase compra, não é um carrinho abandonado, porque ela ainda não pôs no carrinho, né? Ela só está passeando. E... deixa eu ver, entender a pessoa. Exato. E esses problemas, pessoal, não é exclusivo do setor fitness. Não é um problema que só vocês têm. Grandes instituições aqui, Harvard Business Review, a Bain, a Salesforce, esse Insight Sales Report, tem alguns dados muito interessantes. Eles mostram que depois de 5 minutos que um cliente entrou em contato com a gente e não conseguiu conversar com ninguém, a taxa de conversão cai em 8 vezes.
E não é conversar com um bot, é conseguir ter uma conversa sobre aquilo que a pessoa está buscando. Porque muitas vezes ela fica lá perdida num fluxo de um chatbot, não consegue resolver nada e leva horas até ela conseguir falar sobre o tema que ela precisa, se não dias, se ela não for falar numa sexta-feira, final do dia. E tem até o efeito contrário, né? Porque ela se enche o saco, ela fala, "Meu, isso aqui eu não quero ver nunca mais." Exato. Ela cria uma aversão, né? Não só Exato. perde a taxa de conversão, você acaba criando um detrator. Exatamente. Essas grandes empresas mostraram que 68% do tempo do vendedor é gasto com atividades que não gera receita, não estão atrelados a vendas. Então, é uma rede social que fica, é um CRM que fica preenchendo, às vezes é uma pesquisa, é o cafezinho que vai buscar, são as idas no banheiro. 70% do tempo útil ali do vendedor não é vendendo. Ô, Vinícius, eu cito um exemplo que eu estou vendo na prática lá com a minha Sandra, né? Que é, por exemplo, assim, ó, uma mãe quer colocar um filho na natação, ou uma pessoa qualquer quer começar na academia. Essa mãe, às vezes, ela vai ter tempo de ver isso 9, 10 horas da noite, porque ela correu que nem uma louca o dia inteiro, e naquele momento eu não consigo atendê-la, porque eu não tenho uma vendedora. Ou o cara, no sábado à tarde, que ele fala, pô, segunda-feira eu preciso começar a academia. Esse cara, ele se tiver alguém atendendo, a Sandra está lá atendendo ele nesse momento, a Sandra já vai passar todo o processo aí dele, né? Depois você vai falar, acho, sobre o funil, né? Mas aí a Sandra vai já dar todas as informações. Esse cara, segunda-feira, está pronto já para começar a fazer a academia dele, que ele estava propenso a começar desde o sábado já, né? E se Sim. esse cara deixar para segunda-feira, que é o que acontece, Já chega perdeu, segunda-feira, né? pô, ele já começou o dia atropelado, recebeu um telefonema, teve uma urgência, teve um BO qualquer. E aí esse cara fala, não, deixa para amanhã, e aí chega quarta-feira, de quarta em diante ele já não toma mais decisão. Ele fala, não, agora já Exato. vem final de semana, deixa para segunda de novo. Então, nesse momento, nós perdemos a pessoa por não termos alguém ali atendendo. Sim. É bem isso, Edson. O Edson está falando da Sandra aí, é a IA que ele usa lá na Nadbem para fazer os atendimentos comerciais. Eu acho que isso é muito isso aqui que a gente vê, né? Então, pô, se a gente demorou dias, a taxa de conversão cai muito mais que 8 vezes. Então, se foi numa sexta à noite ou no sábado à tarde, você vai levar dias, porque você vai respondendo só na segunda-feira. Então, além disso, esse dado ele sempre me impressiona. De todas as pessoas que querem comprar seu produto e querem o seu serviço e não compram, é porque faltou follow-up e faltou um atendimento adequado. É porque o vendedor simplesmente desistiu daquele processo de vendas antes. E o que a gente vê, né, acontecendo muito? Então, esse problema ele é universal. Então, se a gente for entender e mapear esse processo, como colocar IA nisso, a gente vai ver, como que é o processo comercial? O lead chega no WhatsApp, eu converso com o lead, fecha a venda ou não. Tá bom, mas como que isso acontece? Não é tão simples. Tem muito mais coisa. O lead chega no WhatsApp, o vendedor vê as demandas e prioriza, inicia o atendimento mais prioritário, lê as mensagens trocadas anteriormente, conversa com o lead para tentar vender, busca informação daquela atividade, se tem vaga na turma, se não tem, preço e tudo mais, negocia, se comprou, assina o contrato, registra no sistema, se não comprou, marca como perdido e agenda a atividade. Só que a gente ainda tem caixinhas aqui que tem muito mais acontecendo por trás. Então, é sempre legal na hora de automatizar um processo com a IA, você ir fazendo os porquês. Tá, mas como que isso acontece? Como que você pensa sobre isso? Na hora de conversar com um lead para tentar vender, o que acontece nessa etapa? Verdade, tem muita coisa. Eu tento entender quem que é o lead, pergunto o que está buscando, identifico se é para ele mesmo ou para alguém da família, pergunta se tem alguma questão de saúde para orientar a modalidade, se tiver um problema eu preciso encaminhar para uma avaliação, senão eu contorno objeções e argumento sobre os benefícios. Então, na hora de fazer essa adoção da IA, é importante ter esse entendimento e documentar o que é um trabalho ótimo, o que é esperado de um ótimo atendimento, dessa conversa, como que é o suprassumo disso, né?
Então, a gente tem essa documentação. E a gente pode até pensar se faz sentido aquele processo. A IA, ela não precisa priorizar, ela é rápida e ela consegue atender milhares de pessoas simultaneamente. Então, não precisa daquele bloquinho de priorização. O lead pode chegar no WhatsApp, a IA busca no CRM informações sobre aquele lead, se ele já existe, conversa para tentar vender, busca as informações nessa base, negocia. Se o cliente quiser comprar e fechar o contrato, manda para um humano, só pôr para dentro do Gol. E se não, continua fazendo follow-up para tentar vender para esse lead. Aqui você pode, inclusive, colocar para a IA fazer tudo. Fazer de ponta a ponta e nem precisar do ser humano ali para fazer a venda. Ou você fala, não, eu quero direcionar para a minha equipe comercial apenas as oportunidades mais quentes, mais qualificadas. E ao invés de ter 4 pessoas na equipe comercial, você tem uma, que vai ficar pondo para dentro do Gol as oportunidades ultra qualificadas que a IA trouxe. E aí, aqui eu vou passar mais rápido, porque é só como otimizar a performance da IA. Talvez eu, por conta do tempo, eu vou pular umas partes, mas a gente tem 4 formas de otimizar como a IA funciona. O que a gente chama de engenharia de prompt, que em inglês é o prompt engineering. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vamos para uma parte muito boa. Me fala uma coisa aqui. Como que eu faço essa ferramenta me ajudar a vender mais? Eu quero ver essa ferramenta funcionando. O que que ela faz? Porque uma das coisas que eu acho que me encantou muito e que eu acho que é o que a gente tem que trazer, porque quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente não quer saber exatamente como que essa tecnologia funciona, porque ninguém aqui vai, a gente não vai mexer com isso, a gente não quer aprender isso, a gente não quer saber. A gente quer saber como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou botar a IA para atender os meus clientes e esse atendimento ser tão bom que eu vou conseguir fazer o funil completo de venda sem eu ter que colocar um ser humano aí dentro? A IA vai conseguir atender, por exemplo, com uma personalidade, isso eu acho interessante. Vamos supor, eu tenho uma personalidade, tem como ela ter uma personalidade de pessoa Flávia, mesmo ali, sei lá, vamos, Flávia, sabe? Como é que vai ser isso? deixa eu fazer uma analogia aí, que é o que eu tenho de experiência aí por esses dias que eu estou usando. Sabe aquela compra de ocasião que o cara está na fila indo para o caixa, ele vê o chocolate e ele põe a mão? É mais ou menos esse cara que nós vamos pegar ele na academia. Então, às vezes, o cara fala, puta, eu preciso fazer natação. Mas ele não estava nem pensando nisso. E se ele for seguir o nosso processo tradicional, de ir lá na academia, ou procurar o WhatsApp, ou esperar alguém atender, não sei o quê, ele levaria muito tempo. E esse cara pode comprar ali na hora. Não sei se o exemplo foi interessante, Vinícius, mas eu penso... Mais uma pergunta, você está usando. Com o uso da sua IA, você já conseguiu fazer uma venda completa, do começo até o final com ela? Não, porque ainda não formatamos ainda a questão do cartão de crédito, mas ele vai acontecer Tá, daqui a um aí dia. eu vou te perguntar, Vinícius, lá onde você tem implantado, que está funcionando, você já conseguiu vender um plano de academia do começo até o fim com atendimento de IA? Já. A gente está Do começo atuando até lá o fim. do começo até o fim. Então, a Tá, gente e está como é que foi atuando... isso? Tem um Boa. perfil de cliente, ou conseguiu atender perfis de clientes diferentes? É uma academia para jovem? É uma academia onde você fala com pai, com mãe? Como é que é o perfil do cliente que você atendeu com a IA e fez o funil completo do começo até o final? Legal. O foco, né, da Sailor, a gente não é uma solução focada ali no fitness, né? Então, a gente atende desde plano de saúde, curso online, e-commerce, e a gente tem algumas academias que estão usando a IA hoje para fazer essa compra, né? Para fazer esse atendimento ao cliente. Nessa academia que rolou o processo de ponta a ponta, foi ali na Sereia, né? E é um público super variado. Então, tem desde pessoas com mais idade, pais, mães buscando natação infantil, buscando a hidroterapia, buscando jovens, às vezes buscando a musculação. É um público bem variado. E o que a gente percebe das interações com a IA é que a pessoa não percebe que é uma IA. E se a pessoa não perguntar, a gente não fala também. A gente fala, ó, sou a Sofia, consultora de vendas aqui na Sereia, e eu vou te atender. E nesse caso a pessoa ficou falando, não, eu já combinei com a Sofia que eu vou na segunda 1h30. Eu já falei com a Sofia. Então,
Então, Pode finalizar. Eu tenho uma pergunta, pode finalizar, por favor. Claro. Então, esse processo, ele acontece, por exemplo, nesse caso específico, era uma cliente, lembro até hoje, ela chama Tânia, foi um dos exemplos que eu mais gostei, que ela queria fazer hidroginástica uma vez na semana, e ela queria pagar o plano para 4 meses para experimentar. Nem tinha o plano de 4 meses, mas ela queria comprar 4 meses. Aí a convenceu ela de que o anual era melhor, que ia compensar mais financeiramente para ela, fez todo ali o atendimento, já falando, ó, vem, vamos fechar o anual, faz uma aula, e a aula na Sereia não é gratuita, é uma venda, né, de um passaporte. A pessoa comprou o passaporte para ir nessa aula teste, só que tem uma limitação hoje de integração com o sistema. A Pacto, por exemplo, ela não tem as APIs, né? Ela não tem integrações externas, ela não é aberta essas integrações externas. Então, a IA passa para uma pessoa só ver o horário, porque ela não consegue acessar turmas e horários. Na Evo é possível, outros sistemas a gente também está avançando. No da Pacto não dá. E aí ela passou para uma pessoa... Mas o a da pessoa- Pacto não dá porque eles não querem, né, Vinícius? Se eles Porque eles não quiserem, abriram eles a API. conseguem também. quer Vinícius, fechar. Fala, Vini- Rogério. então, Pode a falar, minha Rogério. questão é a seguinte: a venda da aula de natação infantil, principalmente, ela tem muitas características específicas. Por exemplo, a metodologia, Boa. onde eu encaixo meu filho, enfim, por exemplo, hoje a gente tem uma demanda grande de crianças com TDAH. Especiais. Neurodivergentes. Então, eu acho que, assim, até que ponto a IA consegue Boa. chegar e que ela vai falar assim, ó, daqui eu não consigo, daqui eu tenho que passar para o ser humano, porque são informações não só muito específicas, mas também dinâmicas. Delicadas Rogério, também. e diga-se de passagem, engana até nossos humanos isso, né? Oi? Não entendi, É, desculpa. Isso engana até os nossos atendentes humanos hoje, Sim, entendeu? sim, Sim, sim. exatamente, isso que eu exatamente. ia falar. Um cuidado que a gente tem que tomar, Rogério, é que é muito comum a gente falar, mas a IA não é perfeita. A gente não tem que comparar a IA com a solução perfeita. A gente tem que comparar a IA com a performance humana hoje. Se você for lá e for olhar como os seus atendentes hoje atendem as pessoas na academia, está muito longe de ser perfeito. E se alguém tem um atendimento perfeito, precisa treinar todo mundo aqui porque conseguiu um É, milagre. a perfeição é Porque subjetiva, né? Porque, assim, essas situações, até mesmo os seres humanos atendendo, não faz da melhor forma, assim. Mas o que a gente tem visto você consegue fazer toda essa configuração da IA, perguntar se a pessoa tem alguma questão de saúde. É Se isso tem que eu uma ia te questão de perguntar. saúde, você orienta ela. Ela pode tanto trabalhar isso, e ela trabalha com muita sensibilidade e de forma até mais sutil do que um ser humano. A gente tem percebido isso. Por exemplo, teve um cliente lá na academia que foi buscar musculação porque estava com umas tonturas, passando por um problema de cabeça, fez uma ressonância, falou isso para a IA fez o atendimento, falou dos planos da musculação e no final falou: espero que o seu retorno com o médico traga ótimas notícias. Então, a IA teve o tato de desejar um bom retorno, teve essa empatia. Então, a gente percebe que às vezes a IA faz isso melhor do que as pessoas que estão lá na correria, atendendo um monte de gente, tendo cliente batendo na porta presencialmente, e o WhatsApp, e o telefone, que não consegue ter essa sutileza e essa empatia no atendimento. Hoje, pensando em todas essas dores, foi por isso que eu criei a Sailor, né? Só uma pincelada ultra rápida aqui para a gente não estourar muito do tempo. A Sailor é essa IA pronta que faz tudo isso que a gente passou aqui na conversa, né? Até a solução que o Edson usa, que o Júnior lá usa na Sereia também, que é esse vendedor especializado em venda consultiva e faz todas as etapas do processo de venda, do lead frio ao cliente pagante, né? No inglês, o from cold to sold, do lead frio ao cliente pagante. A gente junta todos esses pontos, o follow-up, entender sobre a empresa, entender o momento que a pessoa está na jornada de compra, entender o que o lead está trazendo. Então, ela respeita esse funil. O vendedor é muito apressado, ele quer o lead que está aqui na oportunidade, pronto para passar o cartão, porque é essa pessoa que está aqui que vai contribuir para a meta, para a comissão. Nem todo mundo está aqui.
A IA não, ela entende que o lead está aqui no comecinho e vai passando informações, nutrindo, educando, vai entendendo, qualificando aquele lead para, pô, acho que pode ser ser útil, você roda técnicas de vendas como o spin selling, para ir fazendo a própria pessoa chegar na conclusão que ela precisa contratar esse serviço, precisa contratar esse produto. Então, é esse navegador, até do inglês, sailor é navegador, né? Então, essa solução que navega o lead, o cliente, pelo funil de vendas. E no final do dia, o que isso gera? A gente consegue ter um CAC menor, porque a gente aumenta a taxa de conversão e melhora a eficiência operacional, você consegue atender mais pessoas gastando menos, você escala seu processo de vendas sem escalar custo, e você também aumenta o LTV, porque o core da Sailor é engajamento, relacionamento. Engajamento, relacionamento. Como que eu me relaciono com o lead e mantenho ele engajado em conversar comigo? Se eu estou me relacionando com esse lead, mesmo depois que ele já é cliente ali no pós-venda, eu consigo reduzir churn, porque eu entendo insatisfação, eu entendo pessoas que querem cancelar, e eu consigo, como eu já conheci muito do cliente, fazer ofertas de upsell e cross-sell. Então, eu ofereço uma outra modalidade, um outro plano. Você está levando filho? Pô, vem e fica para musculação. Isso resulta em LTV maior. Então, aqui eu vou mostrar na prática, rapidamente, mas o que a gente tem conseguido? Imagina um produto que ele consegue atender os leads que estão chegando do marketing. Você fez anúncio, chegou lead, aí atende. Aqueles leads estão parados no seu CRM, ex-aluno, pessoas que já interagiram com a academia, que você fica insistindo semanalmente para as consultoras ligarem para essas pessoas e nunca ligam, nunca consegue trabalhar essa base. A IA trabalha essa base, ela faz abordagem proativa para renovação. Então, se um lead está próximo de renovar, a IA entra em contato e trabalha essa oportunidade para deixar pronta para renovação. Gera dados, entende os desejos, entende os desafios e objeções dos leads. Então, para cada pessoa que conversa com a IA, ela já preenche o CRM automaticamente. Ela vai extrair anotações qualitativas e dados estruturados, modalidade de interesse, idade, se tem problema de saúde ou não. Você cria quais dados você quer que ela extraia daquele lead. Imagina assim, 1.000 pessoas conversaram com a IA. Você tem insights sobre 1.000 pessoas. Quais as objeções, quais as dores. Você pega tudo isso e usa na sua comunicação. Você pode usar para entender demanda, para entender se a segmentação do marketing está certa ou não. Ela faz abordagem ativa. Então, se você tem uma lista de contatos que você quer trabalhar, joga para a IA, deixa ela trabalhar essa lista fria. Se eventualmente algum tiver quente, aí ela passa para o vendedor. Ao invés da sua consultora gastar o dia inteiro para mandar 50 WhatsApp, a IA manda 1.000 em horas. Ô, Vinícius, você consegue mostrar aquela tela onde tem o resumo lá da conversa que a IA teve? Você consegue mostrar aí? Porque ele é muito interessante. Vinícius, uma pergunta, você utiliza então o WhatsApp, você continua utilizando o WhatsApp, a ferramenta é o WhatsApp, comunicação. WhatsApp, E o total. API que você está fazendo com os sistemas, ele visa o quê? Entrar no banco de dados? Os dois, leitura e criação. Então, a IA ela pode entender, por exemplo, quero ver disponibilidade de turmas e horários. Ela entende qual a modalidade, entende as informações para filtrar. E aí ela pede para esse outro sistema para ver se tem vaga ou não. E se ela fizer a Excelente. venda, ela pode já inserir e criar o lead. Então, a gente tem uma integração, por exemplo, com CRMs de mercado, né? Deixa eu mostrar aqui funcionando. A gente tem integração com o Pipedrive, por exemplo, e tudo que vai aqui para a Sailor, ela já joga para o Pipedrive, reproduz lá. Então, essa funcionalidade de criação. Então, aqui vou mostrar um exemplo, né? Vamos supor, chegou o lead lá, isso é muito comum. Oi, preço da natação, 4 anos. Aí, só com isso você não precisa ter 1, 2, 3, 4, dar aquele menuzinho para a pessoa ficar clicando em botão. Ela vai entender, ela vai interpretar e dar uma resposta. Oi, que legal que você está interessado na natação do seu filho de 4 anos. Antes de falarmos sobre investimento, você já pratica alguma atividade física ou natação? Não. Ou ele faz judô, mas não quer mais.
precisa aprender a nadar, segurança, né? Não está aproveitando as festinhas dos amigos. E aqui escrevi tudo errado, cheio de erro de digitação, abreviação, as palavras tortas. Você não precisa escrever. Você vai no chatbot, se você for um pouquinho diferente, ele fala, desculpa, não entendi, poderia reescrever? Áudio, Então, você tem como ativar o áudio aí para o pessoal ver também? Vamos, então, entendi. Segurança em primeiro lugar, né? E nada como saber nadar para aproveitar as festinhas. Você já pensou em como gostaria que fosse a experiência de natação para ele? E aqui ela está anotando. O Lid mencionou que seu filho faz judô, mas não quer mais e precisa aprender a nadar por questões de segurança e para aproveitar as festinhas dos amigos. Não pensei, mas eu queria só saber o preço, Sofia. Estou com um pouco de pressa aqui. Como que funciona a natação aí? Os planos, se você puder me passar, por favor. Não gravei o áudio, deixa eu ver se ele está habilitado para partilhar o áudio aqui. Share sound. Não pensei, mas eu queria só saber o preço, Sofia. Estou com um pouco de pressa aqui. Então o áudio ela vai processar e trabalhar esse áudio para interpretar o que está sendo dito e vai responder. O Lid está com pressa e pediu informações sobre preço e plano de natação. Claro, aqui estão os planos de natação infantil. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes na semana. Se precisar de mais alguma informação, quiser agendar uma visita, só avisar. Quem entendeu que está com pressa, não quer ficar de muito papo, passou o preço, beleza. Vamos supor que a pessoa não responde nada e some. A IA vai fazer o follow-up. Então, baseado no contexto da conversa, a IA vai. Entende que você está com pressa. A natação vai ajudar seu filho a se sentir seguro e aproveitar as festinhas. Quer saber mais sobre como funciona a aula? Isso a gente consegue programar essa sequência. Oi, além da segurança, a natação traz muitos benefícios como saúde e bem-estar. Vamos agendar uma visita para conhecer a sereia? E enquanto a pessoa não vai respondendo, ela vai. Oi, só para saber, tem algo que está te impedindo de decidir sobre a natação do seu filho? Estou aqui para ajudar. Ela vai montando esses follow-ups. Aqui, a gente consegue personalizar essa régua. Então, eu pedi para ela montar 4 etapas, 4 mensagens. E a única coisa que eu precisei configurar é o tom. Retome a conversa, continue falando sobre os benefícios, como a sereia pode resolver os problemas. Fale sobre a importância de se exercitar os benefícios da vida ativa. Repare que essa aqui foi a segunda mensagem follow-up. Essa aqui. Eu não falei nada, eu não precisei configurar sobre segurança e coisas do tipo. Eu não precisei escrever a mensagem. Baseado no contexto do atendimento, dessa conversa, a IA já personalizou esse follow-up. Então, aqui ela vai indo. Até que ela chegou e falou, não, acho que ou perdeu, a pessoa de fato foi explícita que não tem interesse e não tem alternativa. É importante isso também saber quando dá como perdidas oportunidades. E ela pode chegar no momento que ela fala, não, eu vou passar para um ser humano. Ela tem essa opção ou não. Tem clientes nossos que não querem essa opção. Eles falam, eu não quero ter ninguém atendendo o WhatsApp, eu não quero nem ver a conversa. Aí ela manda o link de pagamento, a pessoa compra ou não. E ela faz tudo automático. Tem gente que fala, não, eu quero poder passar para um humano. Vai da preferência da empresa. Deixa eu te perguntar, então, eu tenho link hoje pelo C6, a gente envia link, está aumentando cada vez mais. Então, eu posso configurar o C6 para já enviar um link para ela? Pode. Legal. O link é fixo? Eu gero o Link link de no pagamento da Stone, né, aplicativo. Rogério? Oi? Link de pagamento da Stone, desses. Exato, a Stone tem o link, o C6 tem. O C6 é mais barato, um pouco mais barato que a Stone. Então, por isso que eu uso o C6. Hoje ele é configurável, né? Hoje eu tenho que entrar e configurar. Então, será que existe alguma API que faria Aqui, isso? você configura, mas uma vez que você configurou o link, ele é igual. Essa é a questão do link de pagamento. Ele não É fica igual para gerando todos? novo. Para todos. Só muda o Não é produto. igual. Não é igual porque depende do que a pessoa escolhe. Se ela quer em 3 vezes, 6 vezes, 9 vezes, entendeu? Então tem uma Mas eu acho, configuração. acho que tem um jeito que você configura que ela, nessa página de pagamento, ele escolhe o meio de pagamento, 3, 6 e 9,
mas a página do produto é a mesma. Ah, não, do produto pode ser. O que acontece é, por exemplo, hoje ainda a gente tem, o cara faz 2 filhos, ele tem 5% de desconto, então tem algumas variações da tabela. Uhum. Isso que talvez. Dá para colocar, porque aqui, o que que acontece? A gente pode entrar em detalhes, mas depois que a coisa, até por sinal, depois se vocês quiserem ir acompanhando, a gente criou o Instagram recentemente, sailor.ai, então se tiverem curiosidades, puder seguir lá, a gente vai colocando conteúdos também, e posso trazer mais detalhes, mas o que a gente faz na Sailor aqui você tem um roteiro, então, da mesma forma, você só dá o norte, as macroetapas da conversa de vendas. Então, aqui eu orientei a IA, no caso a Sofia, do Edson e a Sandra, cada um pode ter a sua, cada uma tem a sua personalidade. Se você quer criar a Marilene, 40 anos, mãe de 2 filhos, fumante, você cria a Marilene e ela vai ter um tom de voz, ela vai ter um perfil. Se você quer a Isa, 25 anos, jovial, fala com o público mais jovem, fala mais gírias, você cria a Isa. A gente tem, por exemplo, um cliente que ele vende curso de Bitcoin e ele é super agressivo na fala, fala muito palavrão, ele é mais expansivo na fala. Ele falou, eu quero que a IA fale igual a mim. A IA fala palavrão, igual ele fala. Então, você cria a personalidade para o seu perfil de empresa, e ela vai seguir esse perfil. Você quer que ela seja mais engraçada, faça piadas ou não? E aí você configura o roteiro. O roteiro são as macroetapas do processo de vendas. Então, aqui você pode ver que é o SPIN, que é a situação, problema, implicação e necessidade. Essa é uma técnica de vendas que você usa para não ter que ficar contornando a objeção do lead. Você faz o próprio lead chegar na conclusão de que precisa do seu produto ou serviço. Se você começa a falar muito do que você oferece, a pessoa do outro lado só vai vir com objeção. Se ela traz a conclusão de que ela precisa daquilo, não tem, você diminui as objeções. É uma técnica relativamente antiga e aqui a gente só fala para IA como que ela tem que fazer. E eu só dou aqui, ó, se a pessoa já praticar alguma atividade física, entenda os desafios que ela está enfrentando na prática atual, entenda onde ela pratica e o que ela não gosta. Caso ela não pratique, pergunte o que motivou ela a buscar uma atividade agora. No caso que você falou, Rogério, da questão da pessoa ter algum problema de saúde, a gente pode dar essa instrução. Caso a pessoa tenha um problema de saúde, tente entender qual. Pergunte se ela tem recomendação médica. Pergunte se ela já passou por uma avaliação. Então, é uma instrução macro, que é aquele treinamento que você vai dar no primeiro dia que você contratou uma consultora, mas que para um ser humano você tem que ficar repetindo toda semana. Para IA, você vai escrever aqui e acabou. Ela já vai seguir isso. Você não vai ter que treinar de novo. Ô, Rogério, Oi. a Rita está aqui, essa parte eu não tenho muito conhecimento aí da parte técnica, mas hoje vocês preenchem, né? Antes de agendar uma aula experimental, a gente preenche um questionário, né? Para a mãe responder, para ver se tem Sim, alguma particularidade que a gente vai precisar ter que dar uma atenção especial, né? exato. Não tem isso, né? Sim. Então, eu acredito que aí é onde a gente já está praticando, a gente já entra com essas perguntas lá para a mãe poder responder. Eu esqueci o termo agora de como que chama aí, que a gente utiliza aqui na sereia. Fugiu, ajuda aí, Rita, como chama aí. Mas É um dá para briefing, é um entrar briefing, sim. né? E, É, assim, e também a gente trabalha com a fisioterapia aquática, que é mais complexo ainda do que a natação infantil. E esses pacientes, quando detecta, por exemplo, quando a pessoa já fala que tem algum problema de saúde, ela já encaminha para uma avaliação. E na natação, aí tem que criar cada um, não sei como que cada um está trabalhando, mas um questionário é saudável, porque aí, dependendo, das respostas, pode encaminhar para o coordenador, né, para dar uma avaliada se é uma natação personalizada ou não, ou já passar tudo para ela e ela já define. Eu estou passando tudo para a inteligência artificial e está dando certo. um caso que a gente atende aqui, a gente tem um cliente que é uma operadora de saúde. Então, eles vendem plano. O plano tem muita ramificação. Você tem com coparticipação, sem coparticipação, o tipo de acomodação.
se é enfermaria ou leito coletivo, qual é a cidade, dependendo da data de nascimento das pessoas, a tabela de preço muda, se você quer abrangência municipal, regional, estadual ou nacional. Então, tem vários pormenores e termos técnicos que a IA ajuda a explicar o que é. Mas o que é essa coparticipação? Aí ela sabe todas as cláusulas do contrato, ela sabe o rol inteiro da ANS, são 3.400 itens que a IA sabe se o plano cobre ou não, que um vendedor teria que ir lá consultar e tudo mais. Então, a IA consegue não só entender do cliente, coletar essas informações de preferência para passar o preço, mas ela consegue também ela consegue ter essa distinção, né? Fazer esse raciocínio e fazer a melhor oferta. Então, eu vi um comentário ali no chat sobre, mas são diferentes turmas, níveis. Se tem isso claro, é por idade, é idade, e se a pessoa já tem alguma experiência com natação, quais são essas condições? A gente consegue criar campos aqui. Então, por exemplo, campos personalizados, que a IA vai coletar essa informação de forma estruturada. Então, a cada mensagem, a IA está varrendo a conversa e tentando extrair esses dados. Aqui, a pessoa falou de musculação, beleza, entendi que uma das opções aqui de modalidade de interesse é musculação. Você pode ter essas informações aqui, sabe nadar ou não, verdadeiro ou falso. Quanto tempo fez aula? Baseado nessas condições, você cria esses formulários, que é para entender algum aspecto da pessoa. Então, aqui o problema de saúde. Aí a pergunta, tem alguma questão de saúde que seria importante da gente saber? É uma pergunta obrigatória. Enquanto a pessoa não der uma resposta para isso, a IA vai ficar fazendo um jogo de cintura ali, tentando mudar a forma de perguntar, até a pessoa trazer essa informação, porque ela é importante para seguir. Não fica igual aquele chatbot, não entendi seu nome, pode repetir? Não entendi, pode repetir? Não entendi. Ela entende, tem o jogo de cintura e vai tentando perguntar de novo. É verdade, Mas, gente, pessoal, provavelmente, desculpa, só não, provavelmente, pode falar, Rogério. não, provavelmente, Vinícius, essa questão de escolher turno, horário, vai ter um pênalti ou outro, mas, cara, é fantástico. Assim, tudo que vai facilitar, isso é o mínimo, porque isso acontece hoje normalmente com os nossos consultores, né? Os caras errarem turno e horário, principalmente de aula experimental, é quase que cotidiano. Os caras erram, né? Então, principalmente sábado, mas é fantástico, fantástico, cara, que coisa, parabéns. Eu te conheço desde que você é criança, você não sabe. É ou não é, Caboclo? Eu te via correndo lá no quintal da tua casa, lá atrás da academia, meu, desde criança. Dando Parabéns, trabalho desde parabéns. cedo, né, Rogério? Oi? Está dando trabalho para mim desde cedo esse moleque. Verdade. Ó, parabéns, parabéns, Júnior, parabéns, Rita. Cara, muito legal. Eu fiquei muito feliz de ver. Puta, que trabalho, cara. Parabéns. Massa, obrigado, Rogério. E deixei aqui, pessoal, a gente tem um guia, esse foi um material que a gente tem trabalhado, que é um material sobre melhores práticas de como fazer um prompt para IA. Eu tive que pular ali rapidinho, mas comenta lá, eu quero, no último post que a gente fez no Instagram, que eu mando para vocês. Só põe lá para eu ter o nome aqui de cada um que tem interesse, e aí eu mando para vocês esse material depois, para a gente também não passar do tempo aqui. Gente, muito obrigada, viu, Vinícius? Eu acho assim, gente, é um tema muito legal que eu acho que a gente não pode ficar à margem dele, né? A gente precisa entender esse tema, acho interessantíssimo esse trabalho que o Vinícius tem feito. E eu vou deixar em aberto para algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer pergunta no grupo, aí eu passo para você, tá, Vinícius? Para a gente falar um pouquinho mais, se tiver mais dúvidas. E a gente vai fazer o seguinte: a partir de agora, né, na hora que a gente finalizar aqui, a gente já vai subir esse conteúdo para o YouTube, nosso canal no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir novamente, ou alguém que não estava presente, que vocês sabem que precisam ouvir sobre esse assunto, também vou compartilhar o contato do Vinícius, tá, Vinícius? Vou compartilhar seu contato, porque eu acho que é interessante. Às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta diretamente para você e tudo, vou compartilhar seu contato para as pessoas te chamarem no privado também. O QR Code não está funcionando, viu, Vinícius? Não?
Não, ele está dando que não consegue abrir o link. Eita. Bom, eu vou passar para a Flávia, e Flávia, se você puder jogar lá no grupo, eu agradeço. Então Boa. tá Aí a bom. gente- Mas não sei, tem alguma pergunta aí, pessoal? Alguma curiosidade, alguma dúvida que... Bom, como que faz para te contratar? Quais são os planos? Você vai me com a inteligência artificial. Essa pergunta já tem aí, Ah, alguém perguntou aí com relação aos preços aí. Você tem que falar com o Gabriel, é o meu vendedor aqui, IA. Boa, boa. Só Mas mandar um contato. a gente está começando a montar, assim, como poderia ser isso para academias. Como eu falei, a gente atende muito outros setores. Então, nosso foco ainda não está aberto para aquisição no fitness. Então, a gente está desenhando qual que é a melhor proposta, essas integrações para tentar fazer de ponta a ponta. E aí a gente compartilha aí com vocês, assim, que tiver no jeito. Legal. Eu acho que eu posso te ajudar nesse Bacana. processo. Se você quiser, a gente pode fazer alguma coisa para te ajudar. Hoje eu estou Rogério, comprando. Fala, mais Júlio. um sócio aí, ó. Mais um Aí, ó. sócio. Acabou que você sabe que eu sou forte, né? Você é bom, no sócio você é bom, cara. Ô, Rogério, eu estou sublocando a minha Sandra. Se você quiser, cara, a gente acerta um valorzinho. É gato que chama Não, isso, né? eu sou ciumento, rapaz. Eu sou ciumento, eu quero uma só para mim. gente, ó, eu preciso sair. Beijo pra vocês. Vocês podem continuar proseando aí se vocês quiserem, ó. Beijo, Deixa, fica com Deus, tá? Tá, deixa eu Flavinha, só, para não deixar passar, que essa foi muito interessante para aí. E eu não sabia que o Vinícius estava vendo, né? Aí eu fico brincando com a minha Sandra lá para fazer os testes e tal. Aí ela, ela perguntou assim: Ah, você tem algum problema de saúde e tal, tá? Eu botei lá, hipertensão, né? Ah, tá, hipertensão, Zé, foi bom você ter falado isso, blá, 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 blá. Mas o que te motivou a procurar? Acho que eu tinha falado de musculação, né? Eu falei assim, melhorar o sexo. Falei, vamos ver o que ela fala, né? Cara, aí ela já mandou, falou, pô, realmente, isso aí é uma coisa muito importante para o homem, não sei o quê. Eu falei, puta, até pegadinha, meu, ela eu entende. achei que ela fosse falar assim, ó, no seu caso não dá não, viu? Então, rapaz, eu ia ficar tão decepcionado, mas ela me deu a força, ele falou, não, vamos lá, vai em frente. Paciente aí, minha nossa, eu falo, o que é isso? Eu testei tudo quanto é patologia, coloquei lá, falou, Fala tudo, cara, é impressionante. Onde que eu mandei essa aí? Eu tirei um print dessa conversa sua, Edson. Eu até mandei, acho que lá no... Eu E falei, eu tô ó, o achando que o Edson Vinícius... testando aí, ah. Eu falei assim, tô achando que o Vinícius não tá vendo, ele meteu um print e jogou para mim no privado. Eu falei, aí embaixo falou que é brincadeira. Rogério, Oi. Edson, lá na IRSA, eu tô na Pacto, né? Eu tô com o pessoal Sim. da Pacto. Eu fui conversar com o pessoal lá, com o Max, né? Bater um papo É. sobre isso aí. O que vocês acham, assim? Porque, por enquanto, o Vinícius está aí, nós estamos no individual, né? Mas o sistema podia abraçar isso aí, né? Então, Sim. eles têm um pouco de restrição, viu, Júnior? Nós temos também o KPI, e, por exemplo, a Pacto é a que mais resiste, porque eles acham que eles podem fazer. Até eles chegarem na conclusão que eles nunca vão fazer um negócio desse, vai demorar um pouco. Então, acho que tem que ir tateando, falando, porque a gente tem essa dificuldade. Eu tô com 3 plataformas muito legais, mas assim, eu só consegui até agora uma, né? Por exemplo, o Medalha a gente já conseguiu fazer com que eles tenham API. O KPI nós estamos conseguindo agora com o Sagaz, mas com a Pacto está começando agora, entendeu? A Evo já assimilou, já entendeu que... Porque é o seguinte, né? Cada macaco no seu galho, Sim, né? sim. Essas Porque no plataformas, primeiro cada uma momento eles faz... querem abraçar tudo, né, cara? Exatamente. Não, e o sistema fica um horror. Porque Fica, eles já não dão conta do que tem, cara. Os caras você querem não abraçar consegue ter mais uma um. informação, porque o sistema ele vai trazendo, vai trazendo. Só que eles não conseguem fazer uma conciliação tão perfeita. E aí você E pega um dado principalmente, eles estão em débito com o setor de natação, né? Porque a PAC, por exemplo, não conseguiu. Eles prometeram, muito, ainda não conseguiram desenrolar não, uma solução, muito, muito. né? Então, Você fala é aquela ficha exatamente. técnica, né? Da natação, da metodologia, Edson? Então, Isso. exato. Então, por exemplo, o Sagaz já está tudo. Cara, hoje eu não faço nada no papel. Tá
tudo dentro do Sagaz. Mas isso então, no componente técnico, né? Lá no departamento técnico, vamos dizer assim. Na parte de vendas, eu tenho muito problema com eles, porque os caras ficam inventando conceito, ficam colocando tela nova, isso só complica o resultado. Quando você vai querer falar, bom, eu quero saber o número de alunos ativos. Aí você põe lá, legal. Aí você vai numa outra tela, o número é outro. Aí falou, bom, qual que estava? Ele falou, não, se você está gripado, o número é esse. Agora, se você está bem, o número é. Pô, não dá para viver com isso. Mas, ô, Rogério, o importante disso aí, a gente está ainda na fase incipiente, né? Mas o importante disso aí é você tirar aquele trabalho braçal da Não, consultora, eu acho que. entendeu? Esse final de Assim, semana a minha não funcionou. Chegou a segunda de manhã, tinha 5 ou 6 para elas atenderem ao mesmo tempo e não dá conta, entendeu? Aí jogou para IA, foi desenrolando. E as meninas, foi uma experiência interessante, até um depoimento legal aí para vocês passarem para a consultora, porque num primeiro momento, as duas consultoras minhas principais arregalaram os olhos e falaram, puta, vou perder emprego. Aí, a hora que elas começaram a ver que aquilo facilitaria para burro a vida delas, que elas iam só continuar fazendo o checkmate ali, que eu quero até, inclusive, que ela continue fazendo por enquanto, né? Até para tirar esse temor delas e tal. Aí, cara, porra, ela chega aqui, Sandrinha, vem cá que eu vou te explicar, vou trocar uma maquiagem, vou ensinar para você a minha maquiagem. Elas são amigas da Sandra agora, entendeu? Então, esse primeiro impacto, assim, que foi quebrado, para mim foi um negócio fantástico, porque elas viram que aquilo, cara, tira aquele trabalho braçal delas ali de ficar. Então, mas Edson, eu acho assim, essa ferramenta é espetacular, como as outras que eu estou usando também, isso muda completamente o jogo, muda a forma de se fazer gestão. Sim. Mas existe um ponto que a gente bate a vida toda. Tem que fazer o básico bem feito. Se você não tiver com o básico bem feito, você pode colocar a ferramenta Jesus Cristo. Ele não dá conta. Entendeu? Não, e outra coisa, né, Rogério? Você precisa ver como está teu processo interno, porque jogar para dentro a ferramenta vai te ajudar. Agora, o teu processo interno, o teu churn, enfim, o que acontece lá dentro da tua operação, dentro da prestação do seu serviço, é que a ferramenta não vai fazer isso, né? Não, a ferramenta não é mágica, né? Na verdade, ela Não. funciona para quem entende o que está fazendo. Né? Porque se não entende o que você está fazendo hoje, não adianta você ter ferramenta. Inclusive, eu vejo que pode até ser um problema, porque você vai jogar mais gente para dentro e o teu serviço está ruim lá dentro. E exato. aí Não, você vai você queimar piorar mais. Exatamente. Você já não dá conta hoje, né? Eu sempre digo que não adianta eu te dar. Eu falei até naquele podcast, não adianta eu te dar uma calculadora se você não souber fazer conta. Entendeu? Não adianta. Você precisa aprender primeiro o que é conta, depois eu posso te facilitar. Mas o legal é o seguinte, acho que todo mundo concorda que é uma dor que nós temos, que essa ferramenta aí vai, né, atuar espetacular. nessa dor. Pô. Sabe qual que é um dos maiores problemas que eu estava tendo aqui, com muita reclamação? Fazia os anúncios, né, nas redes sociais, chegava um tanto de lead na segunda-feira, tinha lá 50 pessoas para responder, e aí elas se perdiam. Aí eu contratei um chatbot. O que acontece? O pessoal está sem paciência de seguir o fluxo do chatbot. Ele quer que o bot responda o que ele está perguntando. Então, eu comecei a ter problema. Primeiro, quando eu não tinha um chatbot, que as pessoas não conseguiam atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, só começava a pergunta e demorava a voltar, né? Porque você responde, aí se ela conversa, vai lá em cima, e ficava aquele negócio, aquele ciclo horroroso. Depois colocou o chatbot, hoje tem o fluxo, só que a pessoa não tem paciência. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa, o bot responde outra. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, e eu vendo o Vinícius, né, às vezes numa mesa, assim, no jantar, e ele contando, eu falava, gente, que é isso, né? E aí, a gente conversando, eu falei, nossa, põe isso aqui, pelo amor de Deus, vamos ver. E aí ele sentou, olhou, falou, bom, vamos resolver esse problema. E foi onde que tudo começou aí ele teve um olhar para as academias. Excelente. Tá. O Vinícius continua São Paulino? Continua. Ele é tão inteligente, pô, pensa bem. Mais ou menos, viu? Não gosta de bola, não. Levei ele uma vez no Morumbi, o São Paulo perdeu para o Internacional, nunca mais ele quis voltar, Rogério. Tô falando, o cara é inteligente, né? O cara é inteligente, né, Júnior? É isso. Essa é a diferença pro pai. Mas uma coisa que a gente vê muito hoje, a barra para usar IA, ela diminuiu muito.
Então, antes era uma coisa para especialistas, com pessoas com doutorado e tudo mais. Hoje é uma ferramenta muito acessível. Então, se você contrata lá o ChatGPT, paga a assinatura do Plus, você já consegue fazer muita coisa legal. Você sobe documentos, você explica para ele o que é a sua empresa e consegue ter insights muito bacanas. Eu fiz projetos assim, bem grandes para mais de 50 empresas lá na BEM, mineradora, banco, pessoas de saúde, retail, e-commerce. Então, vários projetos bem interessantes. E o que a gente vê é, com o ChatGPT, a gente consegue ir até um certo ponto de forma muito legal. Mas para passar dali, é complexo, assim, ainda tem uma dificuldade, né? E eu acho que um pouco que você estava falando da Pacto, Rogério, eu vejo, o pessoal vai falar, isso aí é facinho, conecta ali no ChatGPT e acabou. Que o bot conversa, que é uma solução de chatbot, fez isso, ele adicionou uma caixinha que você põe no fluxo, e essa caixinha ela manda um prompt, né, que a gente falou ali, para o ChatGPT. Mas isso não resolve o problema. Você vai estressando, a IA vai passar coisa errada, ela não vai informar certo, ela vai se precipitar no fluxo. Então, foi muito olhando assim de, nossa, como que a gente pode entregar um negócio mais mastigado, né? Que é quase plug and play ali para as academias poderem Exato. usar, o pequeno poder usar, né? E é um negócio que assim, pô, você vai contratar alguém para responder o WhatsApp hoje, você não vai gastar menos de R$ 1.800 ali. Você vai Sim, pagar um sim. salário mínimo, pô, quase 2 contos que você já foi ali para ficar meia boca, né? O serviço, porque não vai ser ninguém muito Não, então, qualificado. e um Então, dos problemas que a gente tem com o sistema hoje é justamente esse. As meninas da recepção não conseguem ler o sistema. Elas não conseguem trabalhar com o sistema de uma forma quase que automática. Elas, puta, é difícil, tem que te chamar toda hora, eu tenho que entrar lá no chat, tem que, porque eles complicaram tanto, né, com tanta tela, e é exatamente isso que você falou. Eles acham que tudo é fácil. Não, é só fazer isso aqui, é um, né, programa aqui, programa ali, e funciona. Não funciona. Não ah, funciona. É muito importante essa separação. E o que foi legal também, que o dia que o Vinícius falou assim, Edson, prepara o material para... Não chamava a Sandra ainda, né? Eu entrei no chat GPT, fui colocando os tópicos que eu queria lá, ele foi desenvolvendo o texto, eu já joguei para o Vinícius. Gente, acho que eu levei 1h30, se foi muito, para montar todo o script de treinamento da Sandra. Puta, eu levaria uma semana, né, Vinícius, para fazer aquilo ali, né? E e não, como que você treinou a Sandra com a tabela de horários? não, a tabela de horário foi posterior. Aí, Foi assim que ele ensinou a Sandra ela, a ó, tabela de horários. Essa eu mandei essa foto aí. foto para ele. E a Então, Sandra já aprendeu a mas tabela, se né? tiver o API, se tiver o API com o sistema, acabou. Já Ah. era. Mas Rogério, eu digo assim, você quer... se conversar com turmas e horários, aí a gente vai ficar muito tranquilo, porque imagina, a pessoa vai atender, vai ver turmas e horários, já vai mandar o link. Não, Nossa, coisa já linda. Não, e hoje tem a limitação de vagas, tem Ainda ocupação, mais tem que tem tudo. uma vez por semana agora para preencher aqueles buracos ali, nossa, vai ficar lindo. Ah, ah. Ah. chega de dor de cabeça. E a gente está terminando aqui um desenvolvimento que é o conceito de campanhas. Então, por exemplo, você quer fazer uma promoção Black Friday, né? Então a gente atende alguns clientes do e-commerce que é muito forte essa questão do Black Friday. Só que a gente, como o core é o relacionamento, a gente não quer mandar aquela mensagem massiva que é a mesma para todo mundo. É uma promoção, uma campanha de Black Friday que usa tudo que a gente já aprendeu da pessoa, que ela já comprou antes, já interagiu, para fazer uma comunicação personalizada da promoção. E a campanha pode ser o que você falou, Edson. Nossa, eu tô com um buraco, cara, terça das 2 às 4 que eu não vendo por nada. Então, eu vou dar 15% de desconto ali. Deixa eu trabalhar todo mundo que teve interesse antes, que já me falou que tem, sei lá, quer fazer a natação, mas não comprou por conta de preço. Uhum. Por isso que é importante aquela extração que o sistema faz. Se a objeção principal foi preço e a modalidade era natação, eu quero fazer uma campanha para tentar ofertar esse desconto nesses horários. A IA já Nossa, faz o outbound. Então, é um recurso que a gente está fazendo agora, essa parte de campanhas. olha só. Putz, Tem é muita bom coisa demais. legal para fazer, assim. Tem muita coisa bacana. É bom demais, cara. Você está de parabéns. Tá Boa. mesmo. Muito bom. Bom, fica à disposição, pessoal. A Flávia vai passar o contato lá. Beleza. Pode mandar mensagem, aciona aí.
que tiver de dúvida aí, quiser perguntar, fica à disposição aí. Nem que Ih, seja, vou cara, tô vendo. só responder a Elaine aí, que ela perguntou se atende o Tecnofit. Tecnofit foi aquele rapaz que eu te O apresentei Paulo lá. Cruz, né? Eu estou conversando com o Paulo, a gente está desenvolvendo ali a parceria, mas ainda não suporta, Elaine, mas está em vias de. Eu vou te apresentar para o Ricardo, que é do Sagaz, que eu acho que é importante. Boa. Como ele já está com as APIs Legal. prontas para outras Ricardo é coisas, eu cabeça acho boa, que... né, Rogério? Oi? Ricardo é cabeça boa. É, é. Tivemos uma reunião ontem, impressionante como ele... até os caras, nós estamos... A plataforma que eu tenho é da Espanha, né, o Fitness KPI. E os caras falaram que o Sagaz foi o mais fácil de fazer a integração. Porque Não, ele tem, depois tem é outra, né, muito bem... Rogério? Os caras que ficarem para trás aí vai favorecer os programas menores aí, né? Os Lógico, grandões não lógico. querem, velho, eles vão tomar rasteira dos pequenos. Não, e hoje eu acho que hoje a gente está partindo muito para a simplificação da gestão, né? Claro, porra. Não dá para você ficar 2 dias olhando para o sistema e não sabendo o que ele está Não, falando, entendeu? sim. A ferramenta pé na bunda, ó. Acorda aí que tem um É, KPI aqui, ó. exatamente. Evo, voltamos, aí ficou na Evo, eu gostei muito da área comercial da Evo, aí a gente teve problema no financeiro, voltou para Pacto, e aí a gente viu a diferença da Evo para Pacto. Voltamos, agora vamos voltar de novo para Evo. É duro, hein? Não dá não. E outra coisa, isso é uma coisa de louco. Mudar sistema é uma coisa de louco. Ó, Isso é uma Deus coisa me de livre. maluco. Isso O é Júnior, porque quem tá, fala aí, Júnior, sua experiência. isso é para quem está Ah, com eu raiva da vida. prefiro não falar nada. Esse assunto Me aí judia da abstenho, gente. Oi, Vi. me abstenho, né? Me abstenho, né? Tá louco, Muito filho. bom, legal. Ó, tô vendo o Torão aqui, ó. Puta, olha que saudade do Torão. Paz do céu, olha aí. Ele não vai lembrar, mas uma vez a gente se encontrou num projeto lá do Marcos Tadeu, nem me lembro mais o nome, Torão. Foi onde eu te conheci lá. Cara maravilhoso, hein? Nossa, Jogador de nem estava tênis, lembrando né? também. Lembra, Torão? Verdade, Eu verdade, esqueci o verdade. nome daquele evento lá do Marcos Tadeu, pô, que a gente É, participou, foi lá em, acho que em Embu das Artes, Embu Embu. das Artes. Foi o Isso, Connect, Embu. o Connect. É isso aí, Rogério. Connect. Connect. Hoje é Connect, verdade. Connect. Tem Beleza, até gente? hoje. Vamos tomar café? Vamos, bora. Vinícius, ó, em nome do clube aí, te agradeço demais, cara. Foi sensacional. Acho que todo mundo aí te quer de parça. E vamos botar para frente aí. Ô Edson, fazendo Valeu, Edson. um resumo assim, pô, se for uma ferramenta que vai ajudar a gente a ganhar dinheiro, todo mundo tá afim, não tá? Vamos É dentro, lógico. velho. Você é louco, não brinca, não. Valeu, um abraço aí para vocês. Resolver nossos BO aí não tem preço, velho. Boa. Valeu, pessoal. Falou, Beleza, Edson. galera? Tchau, Torão. Valeu, um Valeu, abraço então. para Um você. Até abraço. mais. Até mais. Isso aí. Tchau, acabou. Até Obrigado. mais. Tchau. Tchau, Rita. Valeu, valeu. Abraço.